Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula da disciplina de programação orientada a objeto, né? Tivemos a nossa primeira aula na terça e hoje a gente está indo então para a segunda aula. Lembrando que na semana que vem teremos a terceira aula na terça e na quinta-feira a quarta aula, para a gente encerrar aí antes do Natal, né? Para não ficarmos com aula ali naquela semana de Natal e nem na semana da virada do ano. Aí nessas semanas vocês vão ter aí disponível então a prova da disciplina, tá certo? Bom, gente, na semana passada, né, a gente introduziu aí a disciplina, trabalhamos com alguns exercícios e na aula de hoje, então, para a gente começar, eu coloquei aqui um slide com links de cursos que são gratuitos e alguns livros também, alguns links de livros que vocês podem estar baixando. Então, os 4 primeiros ali, né, o primeiro é da Fundação Bradesco, tem vários cursos gratuitos com certificado, da Escola Virtual, do Coursera, da Udemy. O último link ali, que é de um GitHub, tem vários livros que são aí da área, né, recomendo. Inclusive lá ele faz uma divisão, né, por áreas dentro da TI, né. Tem alguns outros aqui que são de livros e outros que são todos de curso, né, são gratuitos, apesar que o Coursera e o Udemy, né, tem alguns cursos que não são gratuitos, são pagos, mas eles sempre têm promoções ali de cursos que vale a pena, estar realizando e por um preço bem interessante, né, principalmente quando chega a Black Friday, eles sempre têm algumas promoções de cursos aí, é R$19,90, R$29,90, né. Mas o escolavirtual.gov.br, cursos gratuito com certificado, assim como o primeiro, né. Eu sei que alguns de vocês vão estar se formando, mas tem outros aí, né, que ainda têm algumas disciplinas e vocês precisam ter as horas aí a ser, né, gente. Então, tem as palestras, quem tiver aí, né, cursos com certificado, lembrando sempre tem que ter um certificado, né, para comprovar a hora. É interessante, então, esses links aí, para vocês terem, tá. Bom, gente, na nossa aula de hoje, então, a gente vai entrar na parte dos diagramas da UML. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os diagramas comportamentais e estruturais, e a gente vai focar aí a nossa aula no diagrama de classe. Vou mostrar para vocês algumas ferramentas aí da UML. E a gente vai praticar e vai ter aí também alguns exercícios, tá. Com relação, gente, aos diagramas da UML, o diagrama mais utilizado para a disciplina de programação orientada a objeto é o diagrama de classe, né. E vocês tiveram outras disciplinas com outros diagramas, né, que são mais comportamentais, mas a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, vou mostrar para vocês quantos diagramas a UML ela tem na versão que nós estamos aí na última, né, ela tem em torno de 14 tipos de diagramas, são divididos então comportamentais e estruturais, mas hoje a gente vai pegar um pouquinho mais a fundo aí, em como estar trabalhando com o diagrama de classe. A gente vai fazer alguns exercícios, tá, na aula de hoje, ok? Pessoal que está entrando, vou enviar aqui, gente, o link com o slide, tá? Vou colocar aqui no chat, vou deixar fixado. Aí vocês conseguem, olhar os slides e ter aí acesso também aos links que eu passei para vocês, tá bom? Muito bem. O PDF da aula de hoje, Edgar, coloquei aí o link com os slides, ok? Muito bem, gente, vamos lá então, né. Às vezes pode ser que o pessoal esqueceu,
né, que tem aula de hoje, mas o bom é que a aula vai ficar gravada depois. Vamos falar um pouquinho sobre a OML, né. Na aula de terça, vocês falaram que alguns estão querendo entrar na área, tem outros que já trabalham, que já utilizam, né, PHP, já trabalham com Java. Quando a gente conversou ali sobre classes, sobre objetos, sobre atributos, sobre a parte de métodos. E então na aula de hoje a gente entra na parte da OML. A OML, ela é uma linguagem de modelagem, ela é uma linguagem padrão, ela é usada aí no mundo inteiro, só que ela é uma linguagem usada para quem trabalha com sistemas orientado a objeto. A OML ela possui os diagramas, onde a gente vai conseguir então representar graficamente tanto a estrutura do nosso sistema, como a parte de comportamento do sistema. Diagramas de comportamento, gente, é o diagrama de caso de uso, né, que vocês viram na disciplina de engenharia de software, diagrama de atividades, diagrama de sequência, diagrama de máquina de estados e o diagrama de estrutura, ele é o diagrama de classe. Temos outros como diagrama de implantação, diagrama de componentes, temos o diagrama de objetos, mas o mais utilizado para modelagem de sistema é orientado a objeto. Esse diagrama, por ele mostrar mais o lado da estrutura, ele é usado para se comunicar, então, a comunicação entre os analistas e os desenvolvedores e os stakeholders. Para quem não lembra, né, o que que significa, gente, stakeholders são as pessoas ali interessadas, então, pelo sistema, podendo ser o pessoal da equipe, como também quem é interessado fora da empresa, né, de quem está desenvolvendo ali, como por exemplo o cliente, é todo mundo envolvido ali e que está com interesse no sistema que vai ser desenvolvido. Então, esse é o diagrama em que ele é passado para o desenvolvedor, justamente estrutural. Quando nós falamos, né, da UML, gente, a visualização que ela traz com os diagramas, ela vai mostrar toda a parte da especificação também, a construção, e ele faz parte da documentação dos artefatos de sistemas principalmente complexos, né. Essa palavra artefatos significa que tudo que você desenvolver durante o ciclo de vida do desenvolvimento de um sistema, gente, tudo que você criar, código-fonte, biblioteca, diagramas, projeto, a documentação de requisitos, da especificação, da análise, tudo isso são artefatos. E os artefatos, eles devem acompanhar todo o ciclo de vida. Por que que a gente fala ciclo de vida, né? Porque o sistema ele começa a ser desenvolvido, a gente pensa em como que ele vai ser desenvolvido, passa pelo projeto, passa pela implementação, né, a parte da programação, codificação, a gente testa, depois o sistema ele é implantado. Mas ele não termina quando o sistema é implantado, né? Ele continua um ciclo, porque quando você implanta, que você vai lá baixar o seu sistema, né, instalar ele lá no cliente, significa que pode ser que o cliente comece solicitando novas funcionalidades, né, que você adicione novas coisas, ou muitas vezes corrigir erros, né. E muitas vezes, gente, você precisa atualizar, porque a área de negócio do sistema, ela exige. Se o governo, por exemplo, lançar uma nota técnica para uma nota fiscal, aonde precisa mudar um cálculo de imposto, você precisa implementar isso no seu sistema. Então volta novamente, é feita uma análise, é feito a parte dos requisitos novamente, projeto, depois vai para a implementação, testa e novamente vai para o cliente. Então é um ciclo e tudo aquilo que você cria, que você produz, né, enquanto você está desenvolvendo o seu sistema, a gente chama de artefato, né. E ele permanece durante todo o ciclo de vida, porque ele conta uma história.
principalmente documentação, né. Se algo foi alterado, se um requisito foi alterado, você tem que ter uma documentação para que você consiga visualizar o que é que foi alterado, né. Porque às vezes se essa documentação ela não é atualizada, pode ser que você olhe para o documento e não esteja de acordo com aquilo que está naquele momento, né. Então essa palavrinha artefato, principalmente ali o analista, né, o projetista, a gente fala muito em documentos de artefato. Mas inclusive um código, ele é um artefato do sistema também, ele acompanha. Pode ser que dure 10 anos, 20 anos, o sistema ele continua com o artefato. A UML, gente, não é um método, né, a UML é uma linguagem de modelagem, e ela procura definir aí toda uma notação, uma estrutura gráfica, até porque a estrutura gráfica, né, gente, é algo que nos ajuda a entender muito ali o projeto que você precisa desenvolver, né. Eu sempre comparo, né, a UML como uma ferramenta qual a gente cria, né, toda uma modelagem, como se você desenhasse uma casa, né, como que você quer aquela casa. Portas, janelas, aonde vai passar a fiação, aonde vai sair ali a parte hidráulica, né, quem vai mexer em cada parte ali do projeto da casa. E a UML ela permite essa modelagem, né, desde a estrutura, desde quando o sistema se comporta, né, na mão do usuário ou quando está ali realizando a integração com outro sistema. Sobre os diagramas da UML, eles possuem, gente, aí um conjunto de elementos, né. E a gente divide os diagramas em 2 grandes grupos, que é o diagrama estrutural e o diagrama comportamental. Isso aqui, possivelmente, vocês já lembram das aulas de engenharia de software, né, o qual vocês viram essa divisão. No material, gente, da disciplina de programação orientada a objeto, vocês têm um capítulo só sobre a parte ali da UML e do principal diagrama, que é o de classes que a gente vai trabalhar hoje. Mas a UML ela possui aí em torno de 14 diagramas, né, a gente não consegue trabalhar com todos. As empresas normalmente, né, elas trabalham aí com os principais, que do comportamento é o diagrama de caso de uso, e do diagrama estrutural é a parte do diagrama de classe, mas nós temos vários outros diagramas, né. Por exemplo, gente, o diagrama de atividade, ele é um diagrama aonde eu pego um caso de uso, então eu preciso ter um diagrama de caso de uso antes, né, e aí eu vou, a gente fala em explodir aquele caso de uso, né, eu tenho um caso de uso específico, então eu vou explodir ele, porque ele é mais complexo em atividades. A mesma coisa um diagrama de sequência ou de máquina de estados, né, que são diagramas ali que vai mostrar uma sequência de tarefas que eu preciso, executar ou realizar no sistema, e o diagrama, de máquina de estados, que são ali os eventos, né, que eu estou, ou esperando que o sistema me dê uma resposta, e muitas vezes porque eu tenho que escolher o que colocar, né. Então, quase todos os diagramas, gente, de comportamentais partem do diagrama de caso de uso, que é o comportamento que eu tenho ali com o usuário. No diagrama de estrutura, temos o diagrama de classe, componentes de objeto, pacote, perfil, diagrama de implantação. O diagrama de implantação, ele é um dos diagramas que é realizado quase que no final ali do desenvolvimento do sistema, e ele vai mostrar ali toda a parte de como é o ambiente onde o sistema vai ser implantado. Aí a gente fala aqui mais da parte de hardware, né, terminais, comunicação com rede, como que vai ser, né, servidores, se é a máquina do cliente, como é que vai ser utilizado. Então eu visualizo mais o ambiente. É um diagrama que a equipe do suporte, assim como a equipe que vai plantar o sistema, ela precisa, ter conhecimento, né. Bom,
Aqui tem uma explicaçãozinha, então, dos comportamentais, né, gente, como que o sistema ele vai se comportar. Os diagramas comportamentais, ele parte dos requisitos, né, então ele é um dos primeiros diagramas, gente, que é o caso de uso, né, o principal, ele é o primeiro diagrama a ser feito, justamente porque você terminou de fazer toda aquela análise de requisitos, né, o levantamento, a especificação, você já começa a trabalhar com os casos de uso, porque eles vêm então da modelagem dos requisitos funcionais, tá. Então, o principal deles é o diagrama de caso de uso. Agora o diagrama que a gente vai utilizar hoje, ele faz parte ali do grupo de diagramas estruturais, que é o diagrama de classe, ele é o principal, gente, ele permite modelar toda a estrutura de armazenamento dos dados do sistema, principalmente porque nós trabalhamos com a definição de classes e também de seus atributos, que é o que a gente viu na aula passada, né, aqueles conceitos ali iniciais, tá certo? Então a gente vai começar aí pelo diagrama de classe, tá? Vinícius, a UML é parecido com o fluxograma? Não, né, não, são assim, parecido no sentido de elementos, tá? Mas vocês vão ver que algumas ferramentas da UML vai permitir que você trabalhe com fluxograma, certo? Inclusive a divisão ali, né, dos grupos dos diagramas estruturais e comportamentais, ele é um fluxograma, né? Mas alguns elementos vocês vão ver que são parecidos ali com o fluxograma, mas a gente fala que são diagramas, né? Lá na disciplina de banco de dados, vocês aprenderam a trabalhar com o DER, né? MER, que é o modelo entidade de relacionamento, e no modelo entidade de relacionamento vocês têm o DER, né? Que é o diagrama entidade de relacionamento. Então você modela ali as entidades, né, e o relacionamento que nós temos ali entre essas entidades. Então vocês lembram que são retângulos, né, a entidade representada pelo triângulo, pelo losango, losango não, retângulo, e o losango, né, gente, é o relacionamento. Então, vocês vão perceber que os elementos dos diagramas, né, eles vão estar presente ali entre um e o outro, né, e vocês precisam, né, gente, olhar os elementos, né. Muitas vezes, quando vocês fazem aí uma prova, por exemplo, né, um concurso, uma prova às vezes para entrar em alguma empresa, às vezes eles pedem, né, principalmente o diagrama, o DER, na área de banco e pede ou classe ou caso de uso, né, eh, tanto para a parte da UML, ali, como para quem vai trabalhar com a programação orientada a objeto, o de classe é o mais usado. Então o que que a gente olha, né, para eles? Elementos, identificar, olha, quando eu vou trabalhar com uma elipse, eu tenho ali um diagrama de caso de uso, eu vou trabalhar com um retângulo com 3 divisões, vou ter ali uma classe. Se eu estiver trabalhando ali, por exemplo, com uma elipse, com outro um círculo, né, com outro círculo dentro, eu posso ter uma máquina de estado, eu posso ter sequência, eu posso ter então a gente começa a identificar ali os elementos, né, de cada um deles. E lá na disciplina de engenharia de software, vocês têm no material de vocês, né, os diagramas da UML, tem uma explicação ali dos principais diagramas, né, entre eles classe, casos de uso, atividade, sequência, máquina de estados, que são, né, os diagramas aí mais trabalhados, tá. Mas Vinícius, depois quando a gente for falar das ferramentas que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que as várias ferramentas disponíveis que tem, elas têm também a parte dos fluxogramas, tá. Bom, gente, o diagrama de classe, né, é o diagrama que vai permitir, então, modelar ali toda a estrutura de armazenamento dos dados. A gente compara muito, né, inclusive na apostila da disciplina,
o professor ali, ele traz uma comparação, né, justamente com o DER, gente. Então a nossa classe, por exemplo, né, é a nossa entidade. A gente tem ali os relacionamentos que eu vou ter entre uma entidade e outra, né, e aqui a gente vai trabalhar com a classe e vai ter os relacionamentos entre as classes também. Então lá, a gente tinha entidade e tinha as características, né, da nossa entidade, que são os atributos, e aqui a gente também vai ter os atributos aí na estrutura da classe. Então, todos os termos que a gente viu na aula passada, a gente vai modelar agora num diagrama aí de classe. O diagrama de classe, o objetivo dele principal, né, gente, é legal que vocês entendam o objetivo, porque vai que cai uma questão na prova, né? É facilitar a visualização e a modelagem das classes que vão integrar um sistema orientado a objeto. Hoje tem muitas linguagens, Java é uma delas, né, em que você consegue, quando você está ali trabalhando com a descrição das classes, né, você consegue, a partir dele, ali, se você instalar, né, claro, as extensões ali, as bibliotecas necessárias, gerar o diagrama de classe. A partir ali do que você programou, ele consegue identificar, né, as classes que você está trabalhando. Então o objetivo, gente, é facilitar a visualização. Por quem? Justamente por quem vai desenvolver. Então, o diagrama permite ao arquiteto ou ao engenheiro, né, que ele planeje, que ele faça toda aquela estrutura, que ele faça todo o detalhamento e documente todo como que vai ser o design completo do sistema. Então, quando ele faz isso, né, na visualização da modelagem, a hora que o desenvolvedor ele olhar, vai ficar muito mais fácil para ele desenvolver, gente, principalmente saber o que é que eu vou relacionar, né, com que classes que eu vou trabalhar, o que que eu vou relacionar com quem, né. Então, o diagrama de classe, ele tem toda essa visão, ele é o companheiro do programador. Então, todo programador, ele tem que olhar, gente, para um diagrama de classe e entender o que é que esse diagrama ele está mostrando ali, para que você desenvolva o sistema. A classe, ela vai ter uma estrutura. Então, quando eu falei para vocês, assim, que os diagramas a gente tem elementos, o primeiro elemento, ele é a classe. A classe vai ser um retângulo e ele vai ter ali divisões, gente, vão ter 3 divisões. Então, a primeira coisa é, eu vou ter um nome da classe, pessoa, né, produto, carro, né, o nome das classes que a gente viu na última aula. No meio, a gente vai ter ali os atributos e os tipos de dado, né, então ele vai trazer a informação, aquela característica da nossa classe, né, nome, idade, endereço, cor, peso, né, dependendo ali da classe que você está utilizando. E ele traz também o tipo de dado, né, se é uma string, se é int, se é long, se é char, string, dependendo da linguagem que você for usar, né, orientado a objeto. Então ele traz ali qual é o tipo de dado que você vai usar. Na parte de baixo, ele vai trazer os métodos, né, que são as ações, que são as operações ali que vão estar executadas, que podem ser executadas, né, com relação ali ao seu objeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma classe pessoa, nome e idade dessa pessoa, e eu tenho os métodos aonde pode andar, eu tenho ali a direção, né, que essa pessoa pode andar, dormir, né, poderia ter comer, poderia ter, né, vários outros métodos ali com relação a essa classe. Então a estrutura geral, gente, ela sempre vai ser essa. Quando vocês usarem as ferramentas da UML, vocês vão sempre procurar um retângulo que tenha 3 divisões ali para você trabalhar com classe, tá? Só que vocês vão perceber, né, deixa eu voltar aqui na imagem anterior, deixa eu ver aqui se vocês têm alguma pergunta, vou mandar um link no grupo, das turmas, muito bem, Gustavo. Muito bem. Kleber, você falou que não sabia que tinha aula hoje, você estava na aula terça, Kleber?
A gente vai ter aula hoje, nós vamos ter aula terça-feira que vem e na quinta-feira que vem, tá? Avisem os colegas, né, coloquem lá no grupo, que é para a gente antecipar aquela aula da semana do Natal, tá, Kleber? Ok, gente? Pode falar, Vinícius. Pode falar sua dúvida. Professora, boa noite, está me Boa ouvindo? noite, tô sim. Uma dúvida, a programação orientada a objetos só tá ligada ao Java, ao PHP, ao Python ou está ligada às demais linguagens, às Tem, o- demais? tem outras linguagens, Vinícius. Vocês lembram que na aula passada eu coloquei um site no chat, o Sim, Job? Então sim. lá você tem uma descrição ali de várias linguagens. Tem muitas linguagens que estão lá que elas são orientadas ao objeto, tá? Aí você dá uma olhadinha lá, mas claro, né, naquela lista que a gente tem, as principais que estão no topo, que são as mais usadas, né, tá ali o Python, tá a linguagem, C++, tem ali o Java, tem PHP e tem outras também que são orientadas ao objeto. Todas as que são orientadas a objeto, a gente trabalha com classe dessa forma, tá? Então fica mais fácil de identificar, né? Mas nesse caso o Java e o Python seriam melhores assim, para aprendizagem? Você pode falar um pouquinho mais alto? O Vinícius cortou ali o finalzinho? Então o Java e o Python eles seriam mais indicados para a programação orientada a objetos? Isso, seriam os mais indicados. Tanto que na aula conceitual, né, o professor da aula conceitual, e assim como toda a apostila de vocês, gente, ele trabalha em cima do Java lá, tá? Inclusive na aula ele mostra, né, a instalação, lá no material de vocês tem como instalar o Java, e ele tem ali vários exercícios que ele vai fazendo na aula, então eu recomendo, né, que para quem não conhece Java ainda, assista a aula, gente, pausando, né, para ir acompanhando, porque ele programa na tela ali Java, então ele mostra como criar classe, como você trabalhar ali com os atributos, como você trabalhar com os métodos, tá? Então eu recomendo que quem quer conhecer Java, que ainda não conhece, né, assistam às aulas conceituais e acompanhem ali pela apostila, tá? Então ele trabalha com Java no material, mas não é só Java que é orientada a objeto, tá? Perfeito. Obrigado, professora. De nada. Então vamos lá, gente. Aqui na estrutura, vocês vão perceber que nós vamos ter um sinalzinho de mais aqui, né? Tanto ali no nome dos atributos como nos métodos, né? Esse sinalzinho que aparece no mais, gente, eles são chamados de modificadores de acesso. Então, quando a gente desenha, né, um diagrama de classe, a gente precisa mostrar quem que vai poder acessar esses atributos e esses métodos de uma classe, né? Esses modificadores, né, para vocês entenderem um pouquinho, ele vai funcionar como se fosse uma porta, né, para você controlar, gente, quem que vai entrar e quem que vai usar os recursos daquela classe, né? Porque se você não especificar quem vai poder controlar e quem vai usar os recursos, né, significa que ou todo mundo usa ou ninguém usa. Então, esses modificadores de acesso, ele vai servir para isso, tá? Aí, para vocês entenderem um pouquinho, né, eu coloquei aqui, vocês têm uma tabela também lá no material de vocês, e aí então a gente tem o modificador que ele é público, privado e o protect. Aí nós temos o símbolo. Então, naquele desenho da estrutura da classe, vocês vão perceber que tem um sinalzinho de mais. Então, quer dizer que aquilo ali é um modificador aonde está colocando quem que pode acessar aquela classe lá. Qualquer classe é o public. Quando você tem um sinalzinho de menos, quer dizer que quem que vai poder acessar? Apenas a própria classe. Quando a gente tem o chiqueirinho, o sustenido, né, o jogo da velha, é que a própria classe e as suas subclasses é que vão poder acessar ela. Então, os modificadores a gente vai usar como se fosse uma porta, quem pode, quem não pode acessar ela, tá? Para ficar mais fácil, deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês, gente, tá? Imagina,
tá? Que a classe, ela é como se fosse uma casa. Então, os atributos e os métodos vão ser os objetos e espaços que nós temos dentro dessa classe, tá? Dentro dessa casa aí. Os modificadores de acesso, eles vão definir quem que pode entrar ou usar cada parte da casa. Então, imaginem assim, temos uma classe chamada casa, e eu tenho ali, então, atributos e métodos que são os objetos que eu tenho, espaços dentro da casa, né? O quarto, hã, por exemplo, se a casa está num condomínio, né? Se tem campainha, se tem janela, se tem algo ali dentro, né? Quem mora dentro da casa. Então, se a gente for olhar, né, para o modificador public, significa que na casa é como seria a porta da frente aberta para qualquer pessoa, para qualquer visitante. Significa que qualquer pessoa que tocar a campainha ou entrar pelo hall da entrada da casa vai entrar na casa, tá? Público, qualquer um vai entrar. No private, quer dizer que é o quarto trancado. Só o dono da casa entra. Então, apenas o morador acessa o cofre ou o diário, por exemplo, que está dentro do quarto. Quando a gente tem o Protect, é uma área reservada para a família e parentes próximos. Então, quer dizer que filhos e parentes podem entrar na cozinha ou na sala de estar, ninguém mais, tá? Se você é um espaço reservado, é como se você tivesse uma festa, só quem está ali naquele momento vai entrar, né? E aí a gente tem um que é o default, que significa o condomínio fechado, né? Só vizinhos do mesmo condomínio, do mesmo conjunto ali vão ter acesso. Então quer dizer que moradores do mesmo condomínio podem usar a piscina ou o salão de festa em volta da casa, tá? Que seria ali como se fosse, né, o default. Os mais usados, gente, é o public private, né? Em algumas classes, às vezes a gente acha necessário ter uma área reservada, né? Somente para quem ali você vai ter o acesso, certo? Aqui eu gosto muito de pensar nesses modificadores, né? Como se a gente trabalhasse de uma certa forma com as chaves primárias e as chaves estrangeiras lá em banco de dados, né? Quem você tem acesso, quem consegue, né, acessar aquela entidade para visualizar aquelas informações ou não, tá? Com isso, gente, nós vamos chegar numa parte de relacionamentos ou de associações, tá? Relacionamento, vocês tiveram a disciplina de banco. Quem não teve banco ainda, a gente coloca aí no chat, mas eu acredito, né, que todo mundo já passou pela disciplina de banco de dados. A gente tem lá o relacionamento entre uma entidade e outra entidade, né? Aqui no diagrama de classe, a gente fala relacionamento entre classes ou uma associação entre classes. Então, é o relacionamento estrutural, porque eu olho para a estrutura minha da classe, e que indica que o objeto de uma classe está vinculada ao objeto de outra classe. Então, eu vou ter uma linha, né, indicando esse relacionamento, essa associação entre essas classes. E aí vocês vão perceber, né, que a gente vai ter aqui, né, zeros e asteriscos, e isso aqui lembra, gente, a cardinalidade lá em banco de dados. Na parte do diagrama de classe ou na programação orientada a objeto, a gente fala em multiplicidade, tá? Então, tem algumas diferenças, né, gente, com a cardinalidade lá no banco de dados. A associação é a cardinalidade do banco? Não, Vinícius, a associação, o relacionamento é aquela linha que eu tenho, tá? Entre uma classe e outra classe, certo? Lá em banco de dados, vocês tinham um losango, né? Que indicava ali que essa entidade está relacionada com essa outra entidade, certo?
Só que nós temos as cardinalidades em banco, né, que diz quantas vezes ou o número, né, de ocorrências que eu tenho entre um relacionamento de uma entidade e o outro relacionamento da outra entidade. Então essa cardinalidade que eu tenho ali, né, se vocês lembrarem é 1 e N, né, ou seja, eu tenho um ou muitos ou vários, né, que significa o N, e aqui a gente vai ter o asterisco e vai aparecer o zero também, tá. É a mesma coisa? Tem a mesma relação, tá. Só que em banco a gente fala cardinalidade, aqui a gente vai falar mais em multiplicidade, ok? Né, a teoria é parecida, Bruno, muito parecida, tá? Então por isso que, vocês vão ver que tanto lá no material e nas aulas eu vou fazer relação com banco, gente, porque não tem como a gente não olhar para o banco de dados, né, porque é algo que você representa ali, a entidade é algo do mundo real, né, e a gente tem os atributos também da entidade, e a entidade ela se transforma na nossa tabela dentro do banco de dados, e a tabela nada mais é do que a gente ter ali essa classe, né, com os seus atributos ali dentro. Então, aqui vocês vão perceber, tá? Aqui eu tenho um produto, eu tenho uma venda, né, então quer dizer que eu posso ter um ou mais produtos na venda, como eu posso ter uma ou mais, né, vendas que tenha esse produto ali, digamos assim, né. Lá em banco de dados, né, eu costumo falar para os alunos sempre pensar na cardinalidade vindo, né, gente, da esquerda para a direita, tá, que é muito mais, digamos que logicamente falando, né, a gente desenha, a gente escreve, quem é destro, né, da esquerda para a direita. Então é uma leitura mais tranquila de você fazer, até porque você começa sempre do início, né, e vai fazendo a leitura dentro dos diagramas. Mas, gente, isso é uma dica que eu dou para os alunos, tá? Mas o aluno pode também começar da direita para a esquerda. Eu acho mais difícil, que eu acho que é porque eu sou destra, né? E eu gosto de começar do início, mas fica a critério de vocês. O que que quer dizer isso, né, gente? A multiplicidade, ela vai representar o número máximo e mínimo de objetos que a gente tem envolvidos em cada uma das extremidades da associação do diagrama de classe. Então, por exemplo, nós temos que uma pessoa trabalha para uma empresa, né. Então, nós vamos colocar a multiplicidade sempre abaixo da linha da associação, tá. Apesar que eu já vi diagramas com a multiplicidade acima da linha, tá, mas o padrão, que é o ML, costuma colocar abaixo da linha, tanto para a classe da direita como para a classe da esquerda. Então aqui eu vou fazer a leitura, gente, de pessoa para empresa e de empresa para pessoa, tá. Então se a gente olhar aqui, né, eu vou ter deixa eu pegar uma canetinha aqui. Se a gente for olhar, eu vou começar a olhar pessoa trabalha para uma empresa, uma empresa. A empresa tem várias pessoas que trabalham, tá. É olhar de um lado e olhar do outro, né. A pessoa, gente, ela pode trabalhar em mais de uma empresa? Sim, certo? Ela não trabalha para uma, ela pode trabalhar mais de uma empresa, né. Se ela aguentar aí trabalhar 60 horas, tá tudo certo, né. Pode trabalhar em mais de uma, já conheci gente que trabalha em 3 empresa, né, não sei como é que dorme, mas tudo bem, né, mas as pessoas trabalham aí em mais de uma empresa e a empresa ela tem mais de uma pessoa trabalhando na empresa. Para ficar mais fácil, né, gente, vamos olhar para esse exemplo aqui, né. Um professor ele pode orientar quantos alunos? A gente fala que um professor ele orienta
o aluno. Em casos de TCC, em casos aí de algum trabalho que seja feito, né, o professor ele orienta o aluno. Mas um professor, gente, pode orientar quantos alunos? Podem responder aí no chat. Vários? Vinícius, vários. Bruno também, vários. Bom, um professor, gente, orienta vários alunos, certo? Então, um professor orienta vários alunos. Começo pelo professor, termino em vários alunos, asterisco. Um aluno, ele é orientado por um professor, tá? Então, quer dizer que eu tenho o um do lado do professor e o vários do lado do aluno, certo? Ah, professora, mas o aluno ele pode ser orientado por mais de um professor? Bom, gente, nesse caso, vamos falar de um trabalho, um TCC, por exemplo, tá? Eu sei que no curso de vocês não, o TCC não é algo obrigatório, mas quer dizer, vocês não têm, né, a disciplina de TCC. Mas o professor, ele orienta vários alunos no seu TCC, mas aquele aluno, ele é orientado apenas por um professor. Eu não tenho vários professores orientando o aluno, né. É a mesma coisa quando eu falo assim, ó, numa turma. Quantos alunos eu tenho numa turma? Vários alunos. O aluno pertence a quantas turmas? Uma turma, né. Aí vocês vão falar assim: "Professora, mas com relação à programação, né, o que que significa isso?". Quando a gente olha no banco de dados, o N em banco de dados, né, que até o Vinícius colocou aqui, o N, né, de vários, no diagrama de classe a gente usa o asterisco, significa, gente, que eu vou ter uma chave estrangeira. E quando eu tenho um do lado da minha entidade, quer dizer que eu vou ter uma chave primária, né. Se vocês lembrarem lá de banco, vocês aprenderam que eu tenho entidades fracas e entidades fortes, certo? O que que é uma entidade forte, gente? Aquela entidade que ela não depende de ninguém, ela é ela mesmo, né. Por exemplo, uma entidade produto. A entidade produto, ela precisa da venda? Não, né, eu posso ter um produto ali, posso vender ou não vender aquele produto. Então, o cadastro do produto, quando você tem um código produto, né, o ID produto lá na nossa tabela e a gente fala que aquilo ali é uma chave, primária, é porque aquela entidade é forte, gente. Ela não precisa de outra. Agora, quando eu olho para uma entidade que tenha uma chave estrangeira, ela é uma entidade fraca. Por que que ela é fraca? Porque ela precisa da entidade forte. Uma venda, ela só ocorre quando eu vendo um produto, certo? Então a minha venda precisa do meu produto. Então quer dizer que a minha venda vai ter uma chave estrangeira. Aonde que ela busca a cópia da chave? Na primária, que é o cadastro de produto, tá. Então, aqui, gente, para nós olharmos, vai ser a mesma coisa, né. Eu tenho o professor e eu tenho o aluno. Claro que aqui eu não vou representar uma forte, uma fraca, porque as 2 vão ser forte, tá. Cadastro do professor, cadastro do aluno. O que que eu tenho no meio ali que eu poderia colocar como algo associativo a essas 2 classes, né, que lá em banco a gente costuma colocar também. Eu poderia ter aqui uma classe, por exemplo, chamada TCC, ou trabalho de curso, né. Aí sim, o trabalho de curso, ela seria fraca, porque ela depende do aluno e do professor. Se eu não tiver o aluno e não tiver um professor, eu não tenho um trabalho, né, digamos o trabalho ali do curso. Então, os conceitos, gente, eles são muito parecidos com o que a gente tem no banco,
tá? Então, tanto lá na apostila, como eu falei para vocês, né, tem uma relação ali feita com o banco, justamente por causa dessa associação, desse relacionamento e da parte das cardinalidades, tá? Eu já vi questão de concurso perguntando sobre cardinalidade e multiplicidade, tá? Multiplicidade vocês vão encontrar muito em livros, gente, de UML e Java ou de programação orientada a objeto, tá? Banco de dados a gente fala em cardinalidade, mas o conceito deles é o mesmo, assim, muito parecido. Outros exemplos, né? Eu tenho aqui, ó, o cliente, ele faz nenhum ou muitos pedidos, né? O cliente pode não realizar nenhum pedido, como ele pode fazer vários pedidos. Só que o pedido, gente, pertence a um cliente, né? Então, se aqui, se eu tiver um pedido, o pedido vai ter o nome de um cliente. Eu não vou ter outro cliente lá naquele pedido, certo? Agora, esse mesmo cliente pode fazer vários ou nenhum, por isso que a gente vai ter o zero aqui, tá? Se fosse em banco de dados, eu teria 1 para N, né? Embaixo nós temos o aluno e turma, certo? Então eu tenho, gente, que um ou mais alunos, por isso o asterisco, né? Estuda em uma turma. Quantos alunos eu tenho dentro de uma turma? Vários alunos, certo? Tudo bem até aqui, gente? Relembraram aí de banco? Né? Os conceitos, né? São muito parecidos. A única diferença é que vocês têm que lembrar que aqui a gente usa o zero, né? E o asterisco. E lá a gente usa o N, certo? Eu fiquei só numa dúvida, a multiplicidade ali do alunos para a turma, do lado esquerdo, que é alunos, está indicando para a turma ou está indicando para alunos? Ali nós temos assim, ó, o aluno, ele estuda em uma turma. Então, esse aqui se refere ao Ah, aluno. perfeito, sim. Aí eu vou olhar para a turma, né? Na turma, quantos alunos eu posso ter? Um ou vários alunos? Segue o mesmo conceito do banco de dados com Isso, relação a mesma coisa, Vinícius, a... né? Eu vou de um para o outro e coloco a cardinalidade, a multiplicidade do outro lado, depois eu faço a leitura e faço a volta. Aí eu coloco desse lado aqui, a mesma coisa com o banco. Perfeito. A única coisa é que lembrar que lá eu uso um e N, né? E aqui eu vou trabalhar com um asterisco. E eu posso ter o zero, né? Para indicar, por exemplo, quando vai ter ou não vai ter algo, certo? Tudo bem? Ok, Bom, professor, obrigado. de nada. Bom, gente, agora nós vamos trabalhar um pouquinho, tá? Com 3 conceitos importantes do diagrama de classe, tá? Que é a agregação, composição, né? Aliás, 3 não, 2, né? Super importante aí dentro do diagrama de classe. Lá no material de vocês, vocês têm sobre agregação, mas vocês não têm sobre a composição, certo? Vocês vão ouvir agora um termo que a gente usa muito, que é o todo e todo parte, tá? Na agregação, gente, a gente vai ter uma relação do todo parte que ela é fraca. O que que significa isso, né? Em que o objeto ele pode existir independente do objeto todo. A gente usa na agregação o símbolo, gente, do losango branco, que a gente fala que é o diamante branco, tá? Na extremidade da classe, que representa o todo, tá? Então, ele sempre vai estar do lado daquela classe que vai representar o todo, porque eu posso ter uma parte que pode existir independente daquele objeto todo, tá? Então, olha os exemplos para vocês entenderem. Escola e aluno.
Uma escola, gente, ela agrega vários alunos. Se a escola deixar de existir, os alunos continuam existindo, certo? Continua, mesmo a escola não estando mais ali, eu continuo tendo aluno, porque eles podem ir para outra escola. Então, o que que significa isso? Que é uma agregação. Qual que é a representação, né? Eu tenho a escola e o losango branco vai ficar do lado da escola, para representar que é uma agregação. Então, quer dizer que eu tenho ali que se a escola deixar de existir, mas os alunos eles continuam existindo, ok? Outro exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Biblioteca. Vamos pensar em livros, né? Uma biblioteca, gente, ela agrega livros. Os livros, eles podem existir fora da biblioteca, em outra biblioteca ou na coleção particular de alguém. Então, quer dizer que eu tenho uma agregação, e a agregação é do lado da biblioteca, porque ela é o todo, o livro é apenas uma parte, e essa parte pode existir sem precisar do todo, tá? Departamento e funcionários. Um departamento, ele agrega funcionários, mas os funcionários, gente, pode existir mesmo sem aquele departamento, e aqueles funcionários ser transferido para outro departamento. Então, a mesma coisa, o todo parte fica do lado do departamento, tá? E a parte funcionária, ela pode existir mesmo se o departamento não estiver mais ali, tá? Outro exemplo, time de jogadores, né? Um time agrega jogadores. Jogadores, gente, podem existir sem o time, porque ele pode jogar em outro time ou estar sem o contrato para jogar. Então, o time vai ter agregação e o jogador vai ser a parte. Tudo bem? Bom, gente, como é que funciona então, né, dentro do diagrama, tá? E como é que eu sei, por exemplo, quando eu olho para um diagrama, né, e como eu vou desenhar ele, como é que eu vou saber se é agregação? Então, eu vou dar uma dica para vocês com 3 perguntinhas, tá? Você vai ter lá 2 classes, né? Então, você vai perguntar ao seu objeto A se ele cabe em toda parte. Depois você vai olhar lá para o seu objeto B e você vai ver se ele vive sem o A. Se a resposta for sim, em ambas as perguntas nós temos uma agregação, tá? Tudo bem até aqui, gente? Se quiserem fazer pergunta, podem perguntar, tá? Certo? Então, Pode perguntar, Vinícius. no caso do time e dos jogadores, Hum, pergunta ao objeto A. Então, o objeto A seria o time ou o seria time. o O time? time. No Depois todo você pergunta ao jogador que é o B. Se o B vive sem o A. o time pode não pode ter jogadores, seria isso? É, no caso você vai perguntar assim, ó, para o B. O B é o jogador, né? O jogador ele vive sem o A, que é o time? Sim, porque ele pode ir para outro time ou jogar sem ter contrato. Sim, entendi. Entendeu? Então, se a resposta for sim para os dois, temos uma agregação. Tá. Porque você vai ter algo que vai existir mesmo sem o outro. Ele não, ele vive sem aquele outro lá. Mas isso ficaria ali na associação, né, essa agregação, essa representação? É, a associação, ela é só aquela linha que eu tenho para ligar uma classe com outra classe, Sim, tá? Aí, nessa linha da associação, você vai ter um losango branco para indicar que é uma agregação. Então, deixa eu voltar lá no slide, você vai ver que no exemplo eu tenho um losango que está do lado do time. sim. Então, ele vai indicar que desse lado aqui eu tenho uma agregação. Ó, eu vou mostrar para vocês dentro de um diagrama, vai ficar dessa forma aqui, tá? Então, eu tenho 2 classes, pedido e itens do pedido, certo? Vocês vão perceber que os itens do pedido, eles vão continuar existindo se eu apagar o pedido? Não, Sim ou não? não.
Posso continuar, gente, mesmo sem ter o pedido, porque os itens do pedido pode ir para outro pedido, Ah, sim, entendi. né? Então, por isso que a gente tem o símbolo aqui, ó. Então, lembra da associação? Sim, Ligou pedido com itens do pedido, mas eu estou mostrando que o pedido, ele vai ter uma agregação desse lado aqui, ele é todo. Mas os itens do pedido não dependem do pedido, entendi. ok? Agora, gente, associação e agregação, que foi a pergunta que o Vinícius colocou, tá? Então, a associação usa a linha, a agregação vai usar um losango ou diamante, tá? Branquinho. Mas ele vai estar na linha da associação, tá? Então, só para vocês diferenciarem quando temos uma associação de uma agregação. Se apareceu o diamante, o símbolo do losango branco, eu tenho uma agregação. Ok? Agora, para ficar mais interessante, a gente vai falar da composição, gente, tá? A composição, ela é ao contrário da agregação, tá? A composição, queria que vocês entendessem bem, gente, não tem, lá na apostila de vocês, lá fala independência, tá? Mas a gente usa o termo de composição, que agora vai ser um losango preto na extremidade da classe, que representa o todo. Então, a agregação eu vou usar o losango branquinho, na composição eu uso o losango preto, tá? O que significa isso, né, gente? Que agora eu tenho um todo parte forte. Antes eu tinha um todo parte fraco, né? Significa que o objeto que é parte, gente, ele não pode existir sem o objeto todo. Então, os objetos parte só podem pertencer ao único objeto todo. E ele tem o tempo de vida que vai ficar ao lado dele. Então, quer dizer que quando eu apagar um, o outro vai junto. Então, quando o todo morre, todas as partes também morrem, tá? Então, observem que ele é o contrário da agregação, tá? Então, olhem só como é que ele vai ficar. Um exemplo bem clássico, gente, é uma casa composta por cômodos, né? Se a casa deixar de existir, os cômodos também deixam de existir, né? Se você for lá e destruir a casa inteira, acabou com os cômodos também, tá? Então, pensem, nesse sentido com relação ali à composição, tá? Composição, gente, para a gente olhar para um diagrama de classe e entender que ele tem uma composição, a gente usa aquela dica das perguntas, tá? Então, você olha para o objeto A, pergunta se o A cabe como todo parte. Depois você vai perguntar para o B se ele vive sem o A. Se a resposta for sim, gente, a primeira pergunta, e não para a segunda, aqui não é agregação, gente. Vou até corrigir aqui para vocês, tá? Não é agregação, ok? Espera aí. Eu coloquei agregação, não é agregação, tá? É composição. Se vocês tiverem baixado o diagrama, corrige aí, gente, tá? Aqui é composição, tá? Deixa eu parar de compartilhar. Aí, gente, agora sim. Ok? Então, eu tenho uma composição. A composição é o mais fácil que tem, gente, porque se você excluir um, o outro vai junto, o outro morreu, né? Não tem o porquê ele continuar ali, tá? Tudo bem?
Exemplos, né? Eu tenho livros e capítulos. Se um livro é composto por capítulos, se o livro não existir, os capítulos também não existem, né, gente? É o caso da casa. A empresa, departamentos internos, né? Uma empresa pode ser composta por departamentos. Se a empresa deixar de existir, os departamentos também deixam de existir, né? É o contrário lá da agregação. Carro, motor e rodas, né? Um carro é composto por motor e rodas. Se o carro a gente destruir ele, não faz sentido falar em motor e rodas, né? Como entidades independentes dentro desse contexto, porque daí eu não vou ter mais o motor e roda se você destruir o carro, né? A não ser que não no sentido de ficar algo, né? Um pedaço ali, mas sim destruir ele inteiro. Computador, placa-mãe, processador e memória, gente. Se o computador é composto por seus componentes internos, se o computador, né, e seus componentes deixar de existir, aqueles componentes também não têm sentido isoladamente. Claro que, né, gente, se a gente falar assim: "Ah, eu vou destruir lá, né, o computador e fica algum componente solto", né, mas olhem só, ele não tem sentido isoladamente. Ele só vai fazer sentido se ele tiver o todo dele, tá? É isso que a composição ele nos traz, certo? Outros exemplos, né, gente, que nós podemos aí citar. Aqui é um sistema de vendas. Então observem que lá naquele outro tinha pedido e itens do pedido, né? Se eu tirar o meu pedido, eu vou ter os itens ainda do pedido, né? Em outros, porque posso colocar em outro pedido. Agora, no sistema de venda, gente, nós temos uma venda que eu tenho vários detalhes, né, que são os itens. Então, quando a venda ela é criada, os itens de venda também são, mas quando a venda é eliminada, os itens também são eliminados porque eu venho com o produto, diferente do outro lá que era uma agregação, tá? Então, observem, gente, que a composição aqui, a venda está trazendo ali o nosso o nosso diamante pretinho, tá? Quando eu tenho agregação, ele é branquinho. Essa é a diferença entre eles e quando eu excluo um, o outro vai e o outro não, ele é independente do que eu tenho ali, ok? Vamos para um outro exemplo, tá, gente? Casa e cômodo, escola e aluno, né? Então, se a gente excluir a escola, né, o aluno não é excluído porque ele pode ir para outra escola. Agora, quando a gente destrói a casa, eu destruo o cômodo junto, né? Eu não tenho como passar esse cômodo para outro lugar, certo? Muito bem. Aqui tem uma comparaçãozinha rápida, tá, gente, que eu coloquei para vocês aqui. Então, a associação é uma linha simples, tem dependência de vida? Nenhuma, tá? Professor e o aluno, não tenho dependência nenhuma. Se eu apagar, a professora apagou, aluno apagou. Na agregação, a gente tem então o losango branco, né, o diamante branco. A dependência dele é fraca, escola e aluno. Né? Se eu apagar, excluir a escola, eu tenho o aluno porque ele pode ir para outra escola. Composição, o losango preto. Tá? A dependência de vida dele é forte, porque se eu apagar um, eu acabo apagando o outro também, tá? No sentido assim, gente, não faz sentido a outra parte continuar, tá? Na questão da composição, certo? Então, aqui uma comparaçãozinha rápida, tá? Para vocês entenderem um pouquinho, ok? Aí fica facinho, gente, tá? De vocês olharem, sempre lembrando, então, ali para cada um deles. E aí, as perguntinhas que eu passei para vocês, gente, são a parte mais fácil da gente entender quando é agregação e quando é composição. Faz a pergunta, se um vive sem o outro. Se a resposta for sim para os dois, né, como é o caso de escola e aluno, agregação. Na composição, se o B viver sem, né, ele não consegue viver sem, aí é uma composição, tá? Muito bem, gente. Vamos lá então.
Questãozinha rápida, gente. Vamos ver o que vocês entenderam aí sobre o diagrama de classe. Pensem assim, ó. Uma equipe de desenvolvimento está modelando um sistema de biblioteca. Eles precisam cadastrar livros, usuários e empréstimos, além de ter atributos e métodos. Pergunta: qual é o principal objetivo de usar um diagrama de classe nesse contexto? O que vocês acham, gente? Qual que é o objetivo aqui de você modelar um diagrama de classe nesse contexto aí? Podem responder, gente, no microfone, pode colocar aí no chat, né? Bruno, relacionar eles? Ok, eles quem? O que eu posso relacionar aqui? As entidades? Tá, mas no caso do diagrama de classe, as classes. Muito bem, né? Eu falei da relação com o banco de dados e o pessoal colocou entidade, mas tudo bem, gente, tá? É a relação, né? O relacionamento ali entre as classes, ter um vínculo entre livro e usuário. Muito bem. E o empréstimo, né? Qual é o livro que qual usuário ele pegou. Certo, gente? Então, para modelar esse sistema aqui, além de mostrar os vínculos, né, o relacionamento entre essas classes, né, mostrando os seus atributos e os seus métodos, né? Para isso que nós temos então o objetivo de usar ali um diagrama de classe, tá? Mais uma perguntinha, gente, vamos lá. Questão 2. No sistema de biblioteca, um usuário pode pegar vários livros emprestados, mas cada livro só pode estar associado a um único empréstimo por vez. Pergunta: como a multiplicidade ajuda a representar corretamente esse relacionamento no diagrama de classe? E aí, gente? O que vocês acham? Um para um? Usuário, um ou um mais livros, um livro para um empréstimo. Quem mais, gente? O que vocês acham? Um para um, né? Então, porque eu tenho que o usuário pode pegar vários livros emprestados, né? Então, eu tenho um asterisco, mas cada livro só pode estar associado a um único empréstimo por vez, né? N livros para um usuário. Muito bem, certíssimo, gente, tá? Lembrem de banco, tá, gente? Nesses casos aqui, lembrem de banco. Lembrando, né? Eu tô vendo que o pessoal tá colocando um para N, mas no diagrama de classe a gente usa o asterisco, tá? Como ali o Vinícius colocou, certo? Mas a representação, gente, assim, no falar é a mesma, né? Só que graficamente, quando vocês começarem a trabalhar com o diagrama de classe, na hora de desenhar eles, a gente não encontra o N no diagrama de classe, a gente encontra o asterisco, tá? Mais uma perguntinha, gente. O sistema também precisa diferenciar entre o usuário aluno e o usuário que é professor no sistema da biblioteca, ambos herdando características de usuário. Qual relacionamento deve ser usado no diagrama de classe para representar essa herança? O que vocês acham? A gente usa generalização, usa composição.
Generalização, agregação, né? O que vocês acham, gente? Não, né, não, Gustavo, a especialização não, né, porque a gente está pensando em herança, né, então, ó, ambos herdando características de usuário. Generalização, né, ou, né, gente, como a gente tem, né, a generalização, certo? Tudo bem? A gente vai falar sobre herança, gente, encapsulamento na aula que vem, tá? Mas aqui foi só para mostrar para vocês com o sentido, né, de generalização, certo? Você não entendeu, Vinícius? Então, olha só, pensa assim, né? Tanto o usuário aluno como o usuário professor, eles vão herdar atributos e vão herdar métodos da classe usuário, tá? Vocês lembram que na aula de terça-feira que eu comentei com vocês, a gente tem a programação orientada a objeto como uma questão até de reuso de código, né? Então, se a gente for olhar assim, ó, para um cadastro de usuário, pensa lá, cadastro de usuário. Eu vou ter o nome do usuário, eu vou ter lá uma senha de usuário, certo? E eu vou falar que tipo de usuário que ele é, né? Quando a gente tem uma herança, é porque eu vou herdar o que já tem do usuário, então eu não preciso programar de novo, né? Então quer dizer que o meu usuário aluno, ele vai ter o nome, ele vai ter uma senha e vai dizer que ele é aluno. O usuário professor, ele vai ter um nome, ele vai ter uma senha e vai ter algo que vai indicar que ele é professor. Então eu vou diferenciar ali os dois, né, por um atributo. Então a gente fala que eles herdam tanto os atributos, né, como métodos da classe usuário. É que nem eu ter assim, ó, pessoa no sistema. O que que diferencia uma pessoa física de uma pessoa jurídica? CPF e CNPJ, né? Mas se a gente for analisar, os dois vão ter nome, vão ter endereços, né? O que que diferencia vai ser se um vai ser com CPF e o outro vai ser com CNPJ. Mas observem, gente, que a gente herda, né, da classe. Então, nesse caso, seria uma generalização, ok? Muito bem. Usuário aluno, extende usuário, usuário professor. Muito bem, Bruno, aí você está lembrando lá de diagrama de caso de uso, né? Mas é isso aí, tá? Mais uma, última questão, gente, depois nós vamos para as ferramentas da UML, tá? Em outro módulo, há uma classe departamento que contém várias disciplinas. Se o departamento for excluído, as disciplinas também deixam de existir. Nesse caso, qual que é a diferença entre usar agregação e composição para modelar o relacionamento entre departamento e disciplinas? Exemplo, curso de, vamos imaginar que o departamento seja DS e engenharia de software, e vocês têm disciplinas. O que que vocês acham ali? Qual que é a diferença entre usar agregação e composição? O que que vocês acham? Agregação? Pelo que eu entendi, se o departamento for excluído, no caso, né, as disciplinas não seriam excluídas, né? Isso, se o departamento, né, for excluído, as disciplinas também deixam de existir, certo? Ok, mas e se você modelasse diferente? Entendi.
Mas aí, nesse caso, seria a composição mesmo, né? Isso, aí seria a composição. Lembram que eu falei para vocês? Vamos imaginar que o departamento seja DS e Engenharia de Software. Eu posso ter a disciplina Programação Orientada a Objeto, tanto em um como no outro. Então, quer dizer que, nesse caso ali, né, a diferença de um e o outro, seria a composição, pois as disciplinas não existem sem o departamento, né? Então, aqui no caso, a agregação iria indicar que as classes podem existir de forma independente, mas como a vida das disciplinas dependem do departamento, no caso, se fosse a DS ou engenharia, né, a composição seria a forma mais adequada de modelar. Perfeito. Né? Então, vocês viram que a pergunta, né, ali, ela faz muito a gente pensar, né? Ele já disse, ó, se o departamento for excluído, as disciplinas também deixam de existir. Mas e se a gente fosse modelar diferente, né? Olha o que o Bruno colocou, né? A diferença é a força do vínculo e o ciclo de vida. Nesse caso, seria a composição. Isso aí. Certo? Muito bem, gente. As perguntinhas são bons para a gente parar e pensar, né? Fica os slides, depois vocês podem voltar, gente, e olhar as perguntas, tá? Nas próximas aulas eu vou trazer mais algumas também. Bom, aqui eu coloquei, gente, algumas ferramentas, tá? Eu separei assim, ó, para iniciantes, quem gosta de trabalhar em equipe, né? Tipo, membros da equipe podendo trabalhar dentro dos diagramas para projetos mais complexos, né? E para quem é desenvolvedor. Coloquei alguns nomes de algumas ferramentas, que se vocês pegarem esse nome, né, e colocar lá no Google, ele vai levar vocês para dentro da página correspondente a essas ferramentas, tá? Quase todas que estão aqui, gente, elas têm a parte gratuita, ou é totalmente gratuita, tem algumas que são online para vocês usarem e tem a opção para baixar. Para iniciante, eu recomendo Draw.io, tem a Argo ML e a Lucidchart. A Lucidchart você paga, mas ela tem uma parte gratuita. Para equipes, Lucidchart também, tem a Qtly e tem essa outra que é a GenMyModel. Para projetos complexos, gente, nós temos então a Enterprise Architect, tá? Ela não é só para o ML, mas ela tem ali para vários outros tipos de projetos, e a Visual Paradigma, que inclusive tem uma versão online dela para vocês trabalharem. Tem outras, gente? Tem, tá? Tem uma lista que eu passei para os alunos ontem na disciplina de Engenharia de Software, um link com mais de 20 tipos de ferramentas, tá? Para desenvolvedores, Plan UML e Star UML. Tem outras? Claro que tem, gente, tá? Tem muitas outras ferramentas. Uma das ferramentas mais antigas que a gente tem para utilizar é o Asta, ou Asta, tá? Ela tinha uma versão para estudante, uma licença, só que ela é para você instalar na sua máquina. Aí depois ela deixou de fornecer as licenças de estudante, parece que agora ela voltou novamente com a licença para estudante, tá? Ela é uma das ferramentas, digamos assim, que deu origem, né, ao ML, que fez com que o ML ela se espalhasse, tá, gente? Mas, assim, tem muita. Tem Miro, tem Canva, tá? Tem muita ferramenta para ser utilizada, não são só essas aqui, tá? Aqui eu só separei para vocês terem uma ideia, tá? Mas eu sei que alguns de vocês já usaram outras ferramentas. O Draw.io, gente, é uma ferramenta simples, gratuita, tranquila de ser utilizada e é online, né? Eu gosto muito de ferramentas online porque dependendo de onde você tá, né, gente, nós podemos usar aí até no celular, tá? No tablet, notebook, em qualquer lugar que você tiver. Porque às vezes uma ferramenta que você instale, né? Você tem que configurar, às vezes, ela, muitas vezes ela não é gratuita, você depende de licença, né? E aí as ferramentas gratuitas ali que a gente pode estar utilizando, ok?
ok? Eu coloquei nos slides, gente, 2 ferramentas com um link, que uma é a Draw.io, tá? Deixei o link, deixei também um QR Code. O que que é interessante dessa ferramenta? É a quantidade, gente, de elementos, tá? Que vocês podem utilizar. E ela tem a opção para você baixar e ela tem a opção ali para você usar de forma online, tá? Deixa eu mostrar aqui ela para vocês. Tá? Vou colocar aqui no link também, o link aqui no chat. Então, olhem só, gente. Eu posso baixar e posso iniciar. Eu não preciso me inscrever, tá? Fazer login nem nada, tá, gente? Então, eu gosto dela por causa disso, tá? Que é uma ferramenta em que, onde você estiver, você utiliza ela. Ela é simples, tá? E ela tem todos os elementos aqui do lado, ó. Tem até o homem palito, né, o ator do diagrama de caso de uso. Aí vocês têm aqui, ó, diversos, né, quem perguntou aí sobre fluxograma, avançado, o básico, todo tipo de seta que você quiser tem aqui. Os diagramas, né, a gente daí tem aqui os vários tipos de diagrama que a gente pode estar utilizando. Eu tenho relação de entidades, então aqui eu consigo também trabalhar com o DER, tá? Então, se vocês quiserem trabalhar com o DER aqui, ele tem as opções. Eu tenho aqui os diagramas da UML, tá? Então, aqui vocês vão ter classe, né? Vocês vão ter aqui. Professora, a tela Oi, congelou na página inicial aí do Drown. congelou. Deixa eu olhar aqui, peraí. Eu acho que eu não parei de compartilhar com vocês. Espera aí, gente. Deixa eu voltar aqui. Aí. Tá pequenininho, mas dá para vocês visualizarem, né? Então, gente, olha a quantidade de elementos que vocês têm, tá? Tem muito elemento. Tem aqui do lado para vocês mudarem, colocar o estilo, né? Para vocês trabalharem ali com os pontos de notificação, com relacionamento, copiar, colar. Então, assim, é uma ferramenta bem simples, tá? Eu falo que ela é simples porque ela é online, mas ela tem todos os elementos possíveis ali para vocês trabalharem com diagramas, com fluxogramas, com o DER, né? Além dos diagramas da UML. E o melhor de tudo, gente, ela é gratuita e não precisa vocês estarem se inscrevendo, tá? O bom da ferramenta, né, é isso, tá certo? Professora, o BR Oi. modelo também serviria para o ML ou só para modelagem de banco de dados? Qual, Vinícius? Pode repetir o nome? BR modelo. Ah, o BR Modelo é uma ferramenta brasileira, né? O BR Modelo é mais para o DER, certo? Mas o que eu gosto da BR Modelo é que você trabalha tanto no diagrama conceitual, né, mostrando ali a modelagem conceitual, como você trabalha ali com a parte de lógica. É. Então, só que na lógica ele traz a tabela, Uhum. que parte do diagrama entidade, e ele gera o SQL lá dentro, né? O bom é você ter o SQL ali que cria aquela tabela. Perfeito. Mas o BR modelo ele não tem os outros diagramas, né? Ele é exclusivamente para o DER mesmo. Perfeito. Obrigado. Mas essa ferramenta aqui você faz o DER aqui também, tá? Porque ele tem os elementos na parte de baixo, aqui, ó, que você consegue trabalhar com o DER. Ó, relação de entidade, tá? Então, você também tem as entidades, você vai ter os relacionamentos, atributos, né? Aí você consegue utilizar o DER aqui também.
Eu gosto muito dela, gente. Eu, assim, recomendo, tá? É uma das ferramentas aí que eu gosto de usar, como eu falei para vocês, ela é simples, direta e eu não preciso me inscrever para nada, né? Então, fica essa vantagem aí de utilizar ela, né? A outra, gente, que eu recomendo também, né, é a muito bem, Gustavo, obrigado aí, tá? Depois você acompanha, vai ter uma atividade no final, tá? Então depois você dá uma olhadinha aí na atividade que tem no finalzinho da aula. A ferramenta Lucidchart, gente, tá? Ela é para iniciante, mas ela também pode ser usado ali para quem trabalha em equipe, tá? Qual que é a diferença de uma para outra? Que a Lucidchart, ela precisa que você logue. Então você vai criar ali uma senha e um usuário, né, para você utilizar, e ela não tem todos os elementos ali disponível para você. Então, se você for utilizar, por exemplo, eu quero o diagrama de classe ou o fluxograma X, eu vou ter o elemento só daquele diagrama, tá? Eu não tenho uma possibilidade, digamos assim, de trabalhar com os vários elementos. Eu trabalho só com aquele diagrama específico. Escolhi o de classe, só o de classe, só o de caso de uso, beleza? Deixo essas duas ferramentas, gente, para vocês escolherem aí, tá? Qualquer uma que vocês escolherem, tranquilo. Iniciantes, eu recomendo aí a Draw.io, tá? Bom, gente, vamos então para um desafio, tá? Esse desafio, hoje é quinta, né? Vocês têm até terça-feira para vocês estarem realizando. Eu quero, assim, gente, muito que vocês tentem fazer, tá? Vai ter o pédulo, aquele mesmo que eu dei na terça-feira, certo? Vocês podem enviar por lá. Tentem, gente, tá? Não importa assim, ó, se fizer errado, se não fizer, na próxima aula a gente então corrige, tá? Esse diagrama de classe, a gente vai trabalhar nele juntos. Mas tentem fazer. Para quem nunca trabalhou com diagrama, gente, o ideal é você tentar fazer o diagrama. Então, o que que você vai criar? Você vai criar um diagrama de classe UML com as seguintes classes: empresa, departamento e funcionário. E você vai considerar o quê? Que a empresa é composta por departamentos e que os funcionários estão agregados ao departamentos. Então, ó, já tem uma dica aí, composta e agregado. O que que é o diagrama de classe, gente? Tem que ter o nome da classe, os atributos, os métodos, tá? E ter a associação ou agregação ou composição. Mas eu já estou considerando aqui que a empresa é composta por departamento e funcionários são agregados aos departamentos. Então, já estou dando essa dica aí para vocês. Tentem, gente, podem usar o Draw.io, vocês podem usar qualquer uma das ferramentas que eu citei, né, para fazer o diagrama, mas tentem fazer, tá? Eu sei que alguns já sabem utilizar, né? E outros estão começando agora a criar os diagramas. Escolham a ferramenta que vocês acharem melhor, tá? E aí na segunda-feira, segunda não, na terça-feira, aí eu vou olhar as respostas de vocês e a gente vai comentar isso então na terça. Gente, não tenham medo de fazer, de errar. É justamente o exercício para que vocês consigam, né, entender um pouquinho mais do diagrama de classe. Ok, gente, alguma pergunta? Professora, tem que ter a multiplicidade? Sim, Vinícius, precisa. Até porque, né, quando a gente fala da empresa composta por departamentos e funcionários estão agregados ao departamento, eu tenho, né, ali como colocar a cardinalidade, mas não se preocupa, assim, tentem fazer, gente, tá? O que eu recomendo é tentem fazer, ou podem fazer no papel, podem usar uma ferramenta, né?
os primeiros diagramas eu desenhava no papel, gente, para depois passar ali para a ferramenta, né. Eu sou da época em que a prova de algoritmos, gente, era uma prova feita no papel de almaço, tá. O professor mandava fazer um sistema e você que fazia todo ele ali, ó, na mão, no papel. Chegava lá no final, você tinha que fazer, né, um teste de mesa, você tinha que voltar, a gente apagava, tá. Às vezes tinha que rabiscar ou pedir outro almaço para o professor para poder, fazer, e ele corrigia, tá, gente. Ele corrigia linha por linha do código. Isso em algoritmos, tá. Nós não tínhamos, prova no computador, era prova na mão mesmo, tá. Eu sou, digamos assim, que a gente fala, né, aprendeu a programar no papel primeiro e errando. A aula era a noite inteira de prova, gente, tá. Começava às 7h, o professor falava: "Ó, 10h30 eu recolho a prova". A gente terminou, terminou, se não terminou e tinha que funcionar o sistema, né, era complicado, gente. Mas é isso aí. Ok, gente, tentem fazer, tá? Não se importem de errar, errando que a gente aprende, tá? Façam uma, façam duas. Quem quiser mandar uma resposta, outra resposta, gente. Quem quiser fazer no papel e bater foto, pode fazer, né? Aí na terça-feira a gente vai corrigir esse diagrama de classe. Eu vou olhar as respostas de vocês, né? E aí a gente vai, conversar sobre ele, ok? Então eu deixo essa atividade, tá? E eu quero que vocês façam, gente, tá? Isso é para que vocês entendam ali o que a gente acabou de ver na aula de hoje, certo? Apliquem os conceitos. "Ah, professora, eu fiquei com dúvida", né? Volta na aula e revê. Ah, o que que é composição, o que é agregação, a cardinalidade, o que que é o atributo, o que que é a parte dos métodos, né? E durante a aula a gente falou de empresa, falou de departamento, falou de funcionário. Tem vários exemplos ali que vocês podem utilizar, certo? Não usem a IA, gente, tá? Não usem a IA, tá? Não questionem ela também, tá? Tentem, resolver e tentem fazer. Tá bom, gente? Então, nossa aula acaba aqui. Na próxima aula, então, a gente começa por esse exercício, tá? Vou trazer outra lista também de outras ferramentas, tá, gente, que são gratuitas, online, que são bem legais. E daí, na próxima aula, a gente entra em assuntos de herança, encapsulamento, tá? Ok, gente? Então, beijos aí no coração de vocês e até terça-feira que vem, tá? Tchau, tchau, Professor, gente. Pode perguntar, Vinícius. ficou uma outra atividade da terça-feira também. Que é da aula passada, né? Exato, da terça-feira. Então, a gente vai corrigir tudo na próxima aula. Perfeito. Obrigada, então. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada.